Vamos lá, pessoal. Vamos lá, né? Pelo menos resolver 3 questõezinhas, né? A gente, vamos continuar. Questão 18 até essa aqui 19. Pelo menos resolver. Deixa eu ver aqui. Vamos até 19. Eu vou até 19, beleza? Tá na área aí? Tá na área aí? Troquei até a internet agora aqui. Vamos ver se a gente consegue. Posso continuar? Posso continuar? Tranquilo? Eu vou continuar de novo. Questão número 18. Caiu aqui. Vamos para a questão número 18. Posso continuar? Posso. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos bater então. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, questão de número 18. Uma questão de número 18. Beleza? Tá dando para enxergar aí? Vamos lá. Tá. Aí, vocês pegaram a leitura que eu fiz? Pegaram a leitura aí? Pegaram a leitura? Vou ler de novo. Maria teve acesso ao arquivo fotográfico comprovando a infidelidade. Já pegaram, né? Pegaram? Então tá. Então não vou precisar... Não, beleza. Tá, vou pegar só o final aqui. A respeito deste episódio, pode-se afirmar que Maria cometeu o delito de ameaça. E caso o crime fosse cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, a pena seria aumentada de 1/3 até metade. Questão errada, né? Aqui eu tenho um delito de extorsão. Não é isso? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Professor, isso é grave ameaça? Claro que é. Né? É uma grave ameaça. Veja, ela ameaçou de levar esses arquivos fotográficos a mulher, né? A mulher de Caio. Caio era casado, né? Jogando duro, ela joga duro, hein? Tá vendo? É por isso que tem que andar na linha, né? É isso. Falo aí para meus adelantes, né, meus alunos, anda na linha. É isso? Tem uma mulher só, né? O cara quer, veja, complicado. Vamos lá. Tá. Delito de extorsão. É importante quando a gente trata do delito de extorsão saber, né, o crime de extorsão, o crime formal. E o importante, por esse crime ser um crime formal, que também pode aparecer na sua prova assim, um crime de consumação antecipada de resultado cortado, não é isso? Súmula 96 do STJ, né? Você tem lá a súmula 96 do STJ que menciona: a extorsão será consumada com a realização da exigência, independente da obtenção da vantagem indevida. Eu vou te chamar no perceba porque, se é um crime formal, volta aqui para a questão. Por quê? Porque eu vou fazer um link com o processo penal. Veja que a Maria, ela recebeu voz de prisão quando guardou o dinheiro na bolsa. Essa prisão, a questão não pergunta, mas olha o link que eu fiz. Essa prisão aqui é uma prisão ilegal. Deu para entender isso? Essa prisão aqui é uma prisão ilegal. Professor, como é uma prisão ilegal se você acabou de dizer que ela praticou um crime de extorsão? Veja que eu falei que ela praticou um crime de extorsão, mas quando realizou a prisão dela, o crime já se encontrava consumado. A etapa do recebimento do dinheiro é mero exaurimento. Entenderam ou não? Quando ela realizou a exigência, o crime se consumou. Essa prisão aqui é uma prisão ilegal. Entenderam ou não? Agora, você não pode fazer confusão com prisão processual e a prática de crime. Crime ela praticou. Eu não estou falando que ela não vai deixar de responder penalmente, não. Ela vai responder. Mas a prisão em flagrante é ilegal. Por quê? Porque ela não se encontrava mais na situação de flagrância. Por que não, professor? Porque o crime é um crime formal. Extorsão. Súmula 96 do STJ. A consumação, ela se materializa, né, com a realização da exigência, independente da obtenção da vantagem devida. Eu estou falando para você que mesmo se ela não recebesse o dinheiro, o crime já estava consumado. Deu para entender isso? Deu para entender? Não faça confusão. Extorsão, né? Extorsão simples lá do caput não é considerado crime hediondo. Extorsão simples do caput não é considerado crime hediondo. Deu para entender isso? A extorsão simples do caput não é considerado crime hediondo. A extorsão vai ser considerada crime hediondo? Sim, quando qualificada pela morte. Eu estou falando de extorsão.
Não faça confusão com a extorsão mediante sequestro. Tanto na forma simples como qualificada, é considerado hediondo. E tem outra. E aí vem a pegadinha de prova. Olha só que interessante. O Tício e o Mévio abordaram o Caio. E estão levando o Caio para o cativeiro. Por quê? Porque lá no cativeiro, eles irão exigir pagamento do resgate para a família. Né? O Tício e o Mévio, família do Caio. E aí eles estão levando o Caio para o cativeiro, porque é lá que eles irão realizar a exigência. Eles foram abordados pela polícia. A polícia abordou. Né? Tício e o Mévio, não é isso? E salvou o Caio, a polícia inclusive. Veja que eles não realizaram a exigência. Eu tenho um crime de extorsão mediante sequestro. Né? Eles sequestraram para exigir. Eu tenho, já que não realizaram a exigência, né? E eu estou falando de extorsão mediante sequestro agora. Esse crime é tentado ou consumado? Esse crime é tentado ou consumado? Estou falando de extorsão mediante sequestro. Eles abordaram a vítima, estavam levando a vítima para o cativeiro, foram abordados pelos policiais, ainda não chegaram ao cativeiro para realizar a exigência. Mas você tem a súmula 96 que menciona que o crime de extorsão, o crime de extorsão se consuma com a mera exigência dependente do pagamento. Professor, fala. Mas a súmula 96, o crime é de extorsão. Exato. Extorsão, que é diferente de extorsão mediante sequestro. Isso aí. Ah, tá vendo? Cuidado, filhão. Extorsão mediante sequestro, a consumação não ocorre com a mera exigência. A consumação vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima. Entenderam ou não? Cerceamento de liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro, que é diferente da extorsão que a gente está analisando aqui. Extorsão com a mera exigência. Extorsão mediante sequestro com o cerceamento de liberdade da vítima. Ali o crime está consumado. Né? E claro, né? Crime permanente. Né? A conduta ela vai se proteger no tempo. Entendeu? Então cuidado. Cuidado que você fica com mera exigência na cabeça, extorsão mediante sequestro, fez uma confusão na hora da prova, o cara joga uma questão dessa, fala que a exigência ainda não foi realizada, ainda vai chegar na residência, e você está metendo extorsão mediante sequestro na forma tentada. Vai ganhar na cabeça. Por quê? Porque o crime já está consumado. Por quê? Porque na extorsão mediante sequestro, que é diferente da extorsão, a consumação ocorre com cerceamento de liberdade da vítima e não com a exigência. Deu para entender isso? Volta para cá agora, que eu bati na extorsão mediante sequestro, aí eu volto agora. Por quê? Porque eu estou falando de extorsão. Aí eu dei uma puxada na extorsão mediante sequestro, preparei a sua cabeça para você não fazer confusão e volto aqui para a extorsão que eu estava analisando. Beleza? Quando eu falo de extorsão, importante, né? E eu acho que... Vamos lá. Vai dar para resolver... Não, isso. Tá. Vou resolver só 3, porque o jogo ficou duro. E aí, na próxima aula, eu resolvo questão de... vai dar tempo, até a prova ficar tranquilo, né? Vamos devagar aqui, porque eu vou dando bizu. Né? É melhor assim, né? Vocês preferem assim, né? Eu vou dando bizu e tal. Não adianta também a gente sair correndo aqui, a gente não tá no aulão. Tem hora que eu penso que eu tô no aulão. Vamos lá. Deixa eu voltar pra cá. Tá, onde é que eu tô? Tá. Fica ligado, quando eu falo de extorsão ainda, que tem uma situação que caracteriza extorsão, beleza? Que é a chamada extorsão virtual, que é o falso sequestro. Já viram? O cara que tô com a tua mãe aqui, que não sei o que, já viram? Que é caô? Entenderam ou não? Não vai meter extorsão mediante sequestro ali não. E nem vai meter estelionato não, filho. Aquilo é extorsão. É chamada extorsão virtual. Beleza? Tranquilo? Importante ainda, não é possível
continuidade detetive entre roubo e extorsão. O agente vai responder por os dois crimes, tá? Importante aí. Tá, tem uma situação aí mais pessoal de delegado. Tem pessoal de delegado aí na área? Tem pessoal de delegado aí na área? Deixa eu dar esse bizu, porque eu vou parar nessa questão também, né? Tem, então vem cá, olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Vamos lá. Pessoal de delegado, é importante, né? Até o pessoal também que vai fazer PCDF, porque pode cair uma questãozinha dessa aí, falar sobre roubo e extorsão numa redação, né? Então, olha só. O Tício, calma, vamos lá. O Tício entrou dentro do ônibus, beleza? O Tício entrou dentro do ônibus. Aí o Tício, mediante grave ameaça, apontou a arma para a Mévia e exigiu que a Mévia entregasse o telefone celular. Aí a Mévia, mediante grave ameaça, entregou o telefone celular. Eu tenho crime de roubo ou tenho de extorsão? Tício entrou no ônibus, empregando arma de fogo, apontou a arma de fogo para a Mévia, exigiu que a Mévia entregasse o celular, a Mévia entregou o celular. Aí, tô vendo roubo, e aí? E aí? Pessoal, isso. O professor já resolveu uma questão de prova e deu como extorsão. Essa questão que você resolveu na prova e deu como extorsão, seguiu corrente minoritária, mas tem essa corrente. Vem cá, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Extorsão, vamos lá no 58. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Empreguei arma de fogo. Aí apontei a arma de fogo para a vítima. E exigi para que ela entregasse o celular. Ela entregou. Ora, se ela entregou mediante violência e grave ameaça, e eu realizei uma exigência, eu teria extorsão. Ora, como assim? Roubo não é subtrair? Não é? Subtrair mediante violência ou grave ameaça? Sim, roubo eu teria se eu apontasse a arma para ela e eu praticasse a conduta de subtrair o celular da mão dela. Moleque, deu para entender? Roubo é subtrair. Ela entregou a coisa mediante grave ameaça. Ela submeteu a minha exigência. Essa é a corrente de Hungria. Para Nelson Hungria, com a pegada de monstro, nada de basicão, para Nelson Hungria, se o agente entrega, se a vítima entrega o objeto mediante grave ameaça, eu tenho extorsão e não roubo. Por quê? Porque a vítima se submeteu a uma exigência minha e essa minha exigência foi mediante grave ameaça. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Bacana? Tranquilo? Tranquilo? Nelson Hungria, com essa pegada. Aí o delegado aí, jogando duro. Entendeu? Tá. Bem, esse posicionamento é um posicionamento minoritário. Beleza? Mas tem. E aí eu te dei o fundamento. Onde é que você vai fundamentar isso? Uma prova oral, também numa prova discursiva. Beleza? Tá. Para a segunda corrente, que é a corrente da sua prova, eu tenho roubo. Eu tenho roubo porque, veja, quando eu trato de extorsão, veja só, galera, vamos lá. Na extorsão, para o agente obter a vantagem econômica, ele depende da vítima. Concorda comigo? Já estudou isso? Que na extorsão o agente depende da vítima. Olha lá. Sequestro relâmpago. Ele depende da vítima. Olha, né? Quando, por exemplo, eu ameaço aqui, ó, ameaçando de entregar a fotografia, né? Mas para obter esses 10 mil aqui, depende que alguém faça o pagamento. Deu para entender isso? Que a colaboração da vítima na extorsão é necessária? Deu para entender isso? Coloca aí, professor, na extorsão a colaboração da vítima é necessária.
Eu estou agora com a segunda, estou desenrolando agora a segunda corrente. Falei da primeira e dei o fundamento, porque seria extorsão. Agora eu estou dando, estou desenhando a segunda corrente. E aí eu venho falando com você agora, né? Olha, eu estou explicando. Vem cá, mas peraí. A extorsão não depende, né, necessariamente de uma colaboração da vítima? Eu estou desenhando a segunda corrente. Ora, quando eu aponto uma arma de fogo para a vítima, ela pode me entregar o celular, como eu posso subtrair o celular da mão dela. Então, nesse contexto, a participação da vítima não é necessária. Eu posso subtrair esse celular da mão dela, ou ela pode me entregar. Então não poderia ser extorsão e sim roubo. Corrente majoritária, corrente da sua prova. Entenderam ou não? Agora quem está aí fazendo uma prova discursiva, com a questão dessa, coloca as duas correntes, né? Coloca a majoritária, mas chama no lado outro, colocando, né, a parte da doutrina, o professor saudoso, o professor Nelson Hungria, né? Você tem que saber, tem que mostrar que o cara morreu já, né? Saudoso, vai falar, Nelson Hungria, né? Veja, né? Nelson Hungria que está vivo. Não, porra, se liga. Entendeu? Saudoso, paga aquela homenagem, né? Os maiores penalistas, né, brasileiro. Não é isso? Chama, né? Porque depois dele, filhão. Não, ele é ele. Não tem igual, não. Tem os posicionamentos dele aqui meio mais, né? Nelson Hungria ou Nelson Hungria, né, pessoal? Não vamos querer. Bacana? Respeitar. Deu para entender essas duas correntes? E aí, por que eu fiz essa abordagem? Tem o pessoal de delegado tá aí, né? Eles, quando falam aula PCDF, sabem que o jogo é duro, eles estão sempre aí. Deu para entender isso aí, pessoal? Posso seguir para fechar aqui? Que eu vou fechar a extorsão. Dá mais uns bisuzinhos aqui. Beleza, deu para entender, né? Essas duas correntes aí da questão do ônibus com o emprego da arma de fogo. Alguns entendem que é extorsão porque há uma exigência e a vítima entregou o bem, né? E ele não subtraiu. Para ser roubo, o verbo do tipo é subtrair. Então a gente tem que praticar a ação de subtrair. Essa corrente com essa pegada. A outra corrente, entendendo que não, que na extorsão há necessidade da participação da vítima. Quando eu abordo a vítima com o emprego de arma de fogo, eu posso pegar o celular como a vítima pode me entregar. Então não há participação necessária da vítima aí. Beleza? Tranquilo? Então seria roubo e não extorsão. Tá. Fica ligado também que lá na extorsão, aí sim, na extorsão, lá no parágrafo 1º, ela pode ser qualificada, e aqui tem bizu, é por isso que foi até bom. A extorsão ela pode ser qualificada se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, né, ou com emprego de arma, aumentando-se a pena de 1/3 até a metade. A doutrina vinha se posicionando aí no sentido de que essa extorsão, para ser qualificada, né, quando praticada por 2 ou mais pessoas, as 2 pessoas têm que praticar o verbo do tipo. Professor, não entendi. Vamos lá. Eu tenho o Tício e o Mévio. Tá, tem o Tício e o Mévio. Aí o Tício entra lá no estabelecimento para exigir dinheiro do proprietário da padaria. Senão ele fala lá que vai matar o proprietário. Só que ele está agindo junto com o Tício. Né? O Tício que entrou na padaria? Tá, tinha o Tício e o Mévio. O Mévio ficou de fora, do lado de fora. E o Tício entrou. Tá, o Tício entrou. Então o Tício ameaçou o dono da padaria, falando que ia matar se não desse dinheiro, enfim. E o Mévio ficou do lado de fora. Eu tenho crime de extorsão? Tenho. Essa extorsão é qualificada por o crime ser praticado por 2 ou mais pessoas? Não. Como não, professor? Quando eu falo crime ser praticado, os 2 têm que praticar o verbo do tipo. Ou seja, os 2 têm que ameaçar a vítima. Se um só ameaçou e o outro ficou do lado de fora, né? Um é o autor e o outro é partícipe, eu estou aqui sobre a ótica da teoria restritiva. Deu para entender? Então, veja, é importante, né, a gente saber que aí os 2 têm que praticar o verbo do tipo. Beleza? Por quê? Porque o 158, parágrafo 1º, quando ele fala que a extorsão vai ser quando é a causa de aumento de pena, né? Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ele não fala se o crime é cometido em concurso de agentes. Entendeu? Se fosse concurso de agentes, aí sim
Por quê? Porque no concurso de agente eu tenho coautoria, como tenho participação. Então, o fato de um praticar o verbo do tipo e o outro ficar do lado de fora, eu tenho concurso, né? Só que um é partícipe e outro é autor. Só que 158, parágrafo 1º, ele fala se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. Ele não faz como faz lá no roubo. Se o crime é praticado em concurso de pessoas, no furto. Se o crime é praticado em concurso de pessoas, já viu lá? Aqui ele não falou concurso. Falou se o crime é cometido. Então tem a doutrina bate em cima disso aí. Deu para entender? Vocês estão na área aí? Deu para entender? Deu para entender? Né? Deu para entender, né? Sim, não, beleza. Já devem ter visto aí na doutrina, né? Tá, então, importante isso aí. Tá, e outra coisa também aí, né? O pessoal que tá para delegado aí, que tá na live, fica ligado que todo crime, que na forma que... todo crime, né? Que é praticado em concurso de pessoas. E por esse crime ser praticado em concurso de pessoas, esse crime ele se torna qualificado, como é o furto, ou esse crime ele se torna majorado ou circunstanciado, como é aqui na extorsão, não é isso? Como é lá no roubo também, né? Majorado, circunstanciado pelo concurso de pessoas, esse crime ele recebe uma denominação da doutrina. Vai cair na sua prova. Crime acidentalmente coletivo. É aquele crime que quando praticado é um crime, né, que ele pode ser praticado por uma pessoa, mas quando praticado por duas, esse crime se torna qualificado ou há aí uma incidência de uma causa de aumento. Crime acidentalmente coletivo. Se cair, tu joga na minha conta e fala assim, essa aqui eu peguei no Zuc lá no Jogo Duro. Beleza? Tá. Aí, pessoal, só para fechar a extorsão aqui, né, acabei falando sobre a extorsão. É importante, então, a gente falar, né, que a extorsão, quando ocorre o resultado morte, tá? Aí é considerado um crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Extorsão qualificada lá pela morte. Tranquilo? Beleza. E denominado sequestro relâmpago, né? A gente sempre fala aí, aquela saída de banco, tá? É importante não sequestro relâmpago, porque eu tenho que ter restrição e não privação da liberdade, né? Aquela restrição momentânea ali para o agente obter a vantagem econômica. É sempre importante, quando eu trato de sequestro relâmpago, que a doutrina majoritária entende que sequestro relâmpago, né? Se há um resultado morte ali, vamos lá, pessoal, não é considerado crime hediondo. Vamos. Beleza? Tranquilo, né? Pelo menos resolvi 3 questõezinhas, né? A gente... Tranquilo? Doutrina majoritária. E vamos continuar. Questão 18 até essa aqui. Com esse entendimento aí. E essa aqui 19. Pelo menos resolver o STJ, né? Entendendo. Deixa eu ver aqui. Vou até 19. Eu vou até 19. O que o crime de extorsão beleza? Tá na área aí? Tá na área aí? Troquei até a internet agora aqui. Vamos ver. Pode ser caracterizado. Vamos ver se a gente consegue. Posso continuar? Posso continuar? Se o agente... Continuar, tranquilo. Eu vou continuar de novo. Questão número 18. Caiu aqui. Vamos para a questão número 18. E ameaça causar... 18. Posso continuar? Posso. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos bater. Um mal espiritual. Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. A vítima. Não é isso? Aí, questão de número 18. A conduta do agente que... Questão de número 18. Beleza? Tá dando pra enxergar aí? Submete a vítima a grave ameaça espiritual. Vamos lá. Tá. Aí, né, que revelou... Vocês pegaram a idônea leitura que eu fiz? Pegaram a leitura aí? A atemorizá-la? Pegaram a leitura? Vou ler de novo. Maria teve acesso a compeli-la a realizar o fotográfico comprovando a infidelidade. Já pegaram, né? Pegaram? Então tá. Então não vou precisar o pagamento de vantagem econômica deles. Não, beleza. Tá. Vou pegar só o final aqui. Vida. É isso? Caracteriza. A respeito deste episódio, pode-se afirmar que Maria cometeu o delito de ameaça. Então, caso o crime fosse cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, a pena seria aumentada. E a Mévia fala, olha, Tícia, aumentada de 1/3 até metade. Questão errada, né?
Aqui eu tenho... Se você não me der determinado dinheiro, um delito de extorsão. Não é isso? Constranger alguém mediante... Vou fazer uma macumba, né? Antiviolência ou grave ameaça. E com... Para provar de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça a sua morte. Só deixar de fazer alguma coisa. Professor, isso é grave ameaça? Claro que é. Né? É uma grave ameaça. É isso, vou fazer um trabalho. Veja, ela ameaçou de levar esses arquivos fotográficos, ela, sei lá, mal espiritual. A mulher, né? A mulher de Caio, né? Beleza? Caio era casado, né? Jogando duro, ela joga duro, hein? Tranquilo. Tá vendo? É por isso que tem que andar na linha, né? Para o STJ, é isso. Falo aí para meus adelantes, né? Meus alunos, anda na linha, é isso? Tem caracteriza extorsão. Tem uma mulher só, né? O cara quer, veja como, tá? Complicado. Vamos lá. Tá. Bacana. Deixa eu ver aqui. Delito de extorsão. É importante quando a gente traz, ainda tem uma jurisprudência aqui, trata do delito de extorsão, saber, né, o crime de extorsão, o crime formal. E o importante, por esse crime ser um crime formal, tá, essa aqui é muito pesada, que também pode aparecer na sua prova assim, um crime de consumação antecipada. Não, essa aqui é mais para delegado. De resultado cortado, não é isso? Súmula 96 do STJ. E a possibilidade... Né? Você tem lá a súmula 96 do STJ que menciona não, mais para dele. A extorsão será consumada com a realização da exigência. Dá logo o bizu, professor. Independente da obtenção da vantagem indevida. Eu vou te chamar no PC. Não, tá, beleza. Eu estou falando o seguinte. Por quê? Se é um crime formal, volta aqui para a questão. Lá na extorsão. Por quê? Porque eu vou fazer um link com processo penal. Com restrição de liberdade da vítima. Veja que a Maria, ela recebeu voz de... no 158, parágrafo 3º, prisão quando guardou o dinheiro na bolsa. Essa prisão, a questão não pergunta, mas olha o link que eu fiz. Essa prisão é o sequestro relâmpago, não é? A prisão aqui é uma prisão ilegal. Sim, eu já tenho lá... Deu para entender isso? Essa prisão aqui é uma prisão ilegal. A extorsão, né, que vai ser legal. Professor, como é uma prisão ilegal, se você acabou de verificada lá com a pena de reclusão de 6 anos, dizer que ela praticou um crime de extorsão veja que eu falei que ela... 12 anos, não é isso? Isso. Praticou um crime de extorsão. Mas quando realizar a prisão dela, o crime já... Se o agente já se encontrava consumado. A etapa do recebimento do dinheiro é mero exaurimento. Entenderam ou não? Quando ela realizou a exigência, o crime se consumou. Essa prisão aqui é uma prisão ilegal. Se esse crime de extorsão... Entenderam ou não? Agora, você não pode fazer confusão diante de sequestro com prisão de extorsão mediante processual. Tá vendo? E a prática de crime. Crime ela praticou. Eu não estou falando que ela... Se o crime, né, de responder penalmente, não, ela vai responder. Mas a prisão em flagrante é ilegal. Extorsão com cerceamento de liberdade da vítima. Por quê? Porque ela não se encontrava mais na situação de flagrância. Por que não? A vítima foi praticado por 2 ou mais pessoas. Professor, porque o crime é um crime formal. Extorsão. Súmula 90 suas. Ou com emprego do STJ. A consumação, ela se materializa, né? De arma. Com a realização da exigência, independente da obtenção da vantagem. Além desse crime ser qualificado, vantagem devida. Eu estou falando para você que mesmo se ela não recebesse o dinheiro, o crime já estava vai incidir a causa consumada. Deu para entender isso? Causa de aumento. Beleza? Deu para entender? Não faça confusão. Extorsão, né? Extorsão, tranquilo? Tranquilo. Simples lá do caput não é, tranquilo? Bacana? Ou seja, considerado crime hediondo. Extorsão simples do caput não é. A causa de aumento, pessoal, dele é considerado crime hediondo. Deu para entender isso? O delegado fica esperto.
A causa de a extorsão simples do caput não é considerada crime hediondo. No momento do parágrafo 3º, a extorsão vai ser considerada crime hediondo? Sim, quando qualificada pela morte. 5.8 do parágrafo... Eu estou falando de extorsão. A causa de aumento. Não faça confusão com a extorsão mediante sequestro. Tanto na forma simples como no 158, parágrafo 2º, qualificada é considerada hedionda. E tem outra. Se aplica... E aí vem a pegadinha de prova. Olha só. A extorsão interessante. O Tício e o Mévio abordaram abordaram o Caio. E estão levando o Caio para o a extorsão qualificada pela restrição cativeiro. Por quê? Porque lá no cativeiro eles irão exigir de liberdade da vítima. Pagamento do resgate para a família. Beleza, pessoal que estuda para delegado aí? Né? O Tício Mévio, família do Caio. E aí eles estão... Só que estuda para a gente não vai cobrar uma parada. Levando o Caio para o cativeiro, porque lá que eles irão... Essa acho muito pesado. Mas se cobra... realizar a exigência. Eles foram abordados pela polícia. Bravo, você que já está no nível já, tá ligado? A polícia abordou, né? Tício Mévio, ligado no que eu tô falando, tá? Não é isso? E salvou o Caio, a polícia inclusive, tá? Beleza, tranquilo. Veja que eles não realizaram a exigência, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Exigência. Eu tenho crime de extorsão que se refere como fim. Tenho um crime de extorsão mediante sequestro. Ele tem vantagem, pode ter conteúdo, né? Eles sequestraram para exigir. Tá. Ah, tá. Olha só, eu tenho, já que não realizaram a exigência, né? E eu estou falando de extorsão mediante sequestro agora. Que jurisprudência interessante. Agora, esse crime é tentado ou consumado? Vamos lá, tem mais para fechar. Esse crime é tentado ou consumado? Volta para cá agora. Estou falando de extorsão mediante sequestro. Eles abordaram a vítima. Professor, eles estavam levando a vítima para o cativeiro, foram abordados pelos policiais. Ainda não chegaram ao cativeiro para realizar a exigência. Vamos lá. Mas você tem a súmula 96 que menciona que o crime de extorsão, a consumação... Jurisprudência interessante. O crime de extorsão se consuma com a... Tem tempo que eu não dou aula assim, né? Mera exigência independente do pagamento. De frente a frente. É porque... Professor, fala. Mas a súmula 96, o crime é de extorsão. Os exercícios eu tenho que jogar lá na tela. Não, exato. Extorsão, que é diferente de extorsão mediante sequestro. Mas a maioria das minhas aulas é assim, eu gosto assim. Sequestro. Isso aí. Ah, tá. O Tício, o que aconteceu? Tá vendo? Cuidado, filhão. Extorsão mediante sequestro, a consumação não... O Tício subir tá aí, ocorre com a mera exigência. A consumação vai... O carro do MEV, mediante... Vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima. Entenderam ou não? Ameaça, beleza? Tranquilo. Cerceamento de liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro. O que ele praticou? Que é diferente da extorsão que a gente está analisando aqui. Extorsão com a mera exigência. Extorsão mediante sequestro. Subtraiu o carro do MEV. Sequestro com o cerceamento de liberdade da vítima.
ali o crime está consumado. Mediante grave ameaça. Né? E claro, né? Crime permanente, né? A conduta ela Emprego de arma de fogo. O que ele praticou? vai se proteger no tempo. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado que você fica com mera exigência na cabeça, extorsão. Vamos lá, guerreiro. 1h30. Mediante sequestro, fez uma confusão na hora da prova, o cara joga uma questão dessa. Eu tô aqui, porra, ó. Fala que a exigência ainda não foi realizada. Né, eu tô aqui. Ainda vai chegar na residência e você tá metendo extorsão mediante Vamos me ajudar. sequestro na forma tentada. Vai ganhar na cabeça. Por quê? Se não interagir, né, como é Porque o crime já está consumado. Por quê? Porque na extorsão mediante sequestro, que é diferente que você tem que me ajudar você. da extorsão, a consumação ocorre com cerceamento de liberdade da vítima e não com a exigência. Vamos lá, né? Deu para entender isso? Volta para cá agora, que eu bati na extorsão Professor, isso, não fica com medo não, porra. mediante sequestro, aí eu volto agora. Por quê? Porque eu estou falando de extorsão. Aí eu dei uma Isso aí, roubo. puxada na extorsão mediante sequestro, prepara Roubo. Aí, a sua cabeça para você não fazer confusão e volta aqui para a extorsão passa... Não, que eu estava analisando. Beleza? 2 dias depois, Quando eu falo de extorsão, importante, ele ligou. né? E eu acho que... Vamos lá. Ligou para o Vai dar para resolver. Mévio, né, o Tício... Não, isso. Tá. Vou resolver só 3, porque o jogo ficou duro. Subtraiu o carro do Mévio, o veículo do Mévio. E aí, na próxima aula, eu resolvo questão de... vai dar tempo, até a prova ficar Isso, majorado, né? Isso aí. tranquilo, né? Vamos devagar aqui, porque eu vou dando bizu. Né? É melhor assim. De arma de fogo. Aí ele ligou para o Mévio. Vocês preferem assim, né? Eu vou dando bizu e tal. Não adianta também a gente sair Ele falou, Mévio! correndo aqui, a gente não tá no aulão. Tem hora que eu penso que eu tô no aulão. Tô com o teu carro, tá sabendo, né? Vamos lá. Deixa eu voltar pra cá. Eu sei, pô. Você ia subtrair meu carro. Tá, onde é que eu tô? Tá. Se você não me der determinado Fica ligado. Quando eu falo de extorsão ainda, valor, irei até que tem uma situação que caracteriza extorsão, beleza? Que é o dar fogo nesse carro. chamado... É a chamada extorsão virtual, que é o falso sequestro. Já viram? O cara que tô com a tua mãe aqui, que não sei Ameaça. que. Já viram? Que é caô? Entendeu? De causar... Não? Não vai meter extorsão mediante sequestro ali, não. E nem vai meter estelionato, não, filho. Aquilo é extorsão. É chamada extorsão virtual. Beleza? Tranquilo? Importante ainda. Não é possível continuidade deletiva entre roubo e extorsão. dano O agente vai responder por os 2 crimes. a patrimônio com Tá? Importante aí. Tá. Tem uma situação figura a grave ameaça aí mais pessoal de delegado. Tem pessoal de delegado aí na área? Tem pessoal de delegado aí na área? para caracterizar a extorsão. Porque deixa eu dar esse bizu, porque eu vou parar nessa Seria um pós-fato. questão também, né? Tem. Então vem cá, olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Vamos lá. Ato impunível? Pessoal de delegado, é importante, né? Até o pessoal também que vai fazer PCDF. Porque pode cair uma questãozinha dessa aí. Falar Ou a gente sobre roubo e extorsão numa redação, né? Então, olha só. O Tício, calma. vai responder por roubo. Vamos lá. O Tício entrou dentro do ônibus, beleza? Tício E vai responder por extorsão entrou dentro do ônibus. Aí o Tício, mediante grave ameaça, também. o Tício, mediante grave ameaça, apontou a arma para a Mévia e exigiu STJ, né? que a Mévia entregasse o telefone celular.
Posicionamento de que Aí a Mévia, mediante grave ameaça, entregou o telefone celular. Eu tenho a ameaça, né, no crime crime de roubo ou tenho de extorsão? de extorsão, a ameaça que se refere ao caput do artigo 158, Tício entrou no ônibus, exercida com o fim de obter a empregando uma indevida vantagem econômica, pode arma de fogo, apontou a arma de ter conteúdo fogo para a Mévia, de exigiu grave dano patrimonial do bem da vítima. a Mévia entregar celular, a Mévia entregou Então, se o cara subtraiu o bem da o celular. vítima, né? Aí tô vendo o roubo, Aí depois ele ligou para a vítima falando tô vendo o roubo, que se não der determinado valor, e irá atear fogo naquele bem, aí? não é isso? Vai caracterizar aí o crime de Pessoal, de roubo majorado, isso. mais extorsão e concurso material de crime. O professor já resolveu uma questão Beleza? de prova e deu como Tranquilo? Deu para pegar aí, né? extorsão. Essa pode cair pra gente, né? Essa questão Essa aí é tranquila, né? que você resolveu na prova e deu Essa como extorsão, seguiu corrente tranquilo. Agora se for o SESP, o SESP não faz minoritária, mas tem essa diferença para delegado e a gente não, tá? Jurisprudência, ele vem arrebentando com tudo. corrente. Vem cá, deixa eu perguntar Não tá nem aí. Sabe, não sabe. para vocês uma coisa. Extorsão. Vamos lá no 58. Dá licença, já chama outro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Valeu? Pessoal, Empreguei arma de fogo. finalizando, né? Aí apontei a arma de fogo Musiquinha tá entrando aí. para a vítima. E exigi Eu ia fazer até 19, para que ela entregasse celular. Ela entregou. mas porra, não deu. Ora, se Vamos deixar pra próxima na aula. ela entregou mediante Beleza? Muita informação? violência e grave ameaça, e eu realizei uma Muito bizu aí? exigência, eu teria extorsão. Muito bizu, Ora, né? Muita informação, né? como assim? Roubo Escreveu muito. não é subtrair? O curso que vocês querem Não é? Subtrair que né? aí mediante violência ou grave ameaça? Sim. Roubo eu teria se eu Não entendeu o próximo. Tá. apontasse a arma para ela e eu Extorsão tentada. praticasse a conduta de Vamos aqui dar um exemplo. subtrair o celular da mão dela. Mulher. Aí o guerreiro tá perguntando, professor, dá um exemplo. Deu para entender? Roubo é subtrair. Ela entregou a coisa. Exemplo de extorsão tentada, considerando que a extorsão Mediante grave ameaça. é um crime em que Ela submeteu a minha exigência. a consumação ocorre com Essa é a corrente de a mera exigência. Hungria. Para Nelson Hungria, com a pegada de monstro, Veja então que o nada de basicão. Para Nelson Hungria, Tício, ele ligou se o agente entrega, se a vítima entrega o objeto para o Mévio. mediante grave ameaça, eu tenho extorsão e não roubo, por quê? Falando que estava com a Porque mãe do a vítima Mévio. submeteu uma exigência minha e essa minha exigência foi mediante grave ameaça. Falou que estava com a mãe do Mévio. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Falou que tinha sequestrado a mãe. Bacana? Tranquilo? Nelson Hungria, com essa pegada. Aí,
Não é isso? Delegado aí, jogando duro, entendeu? Tá. E aí? Bem, esse posicionamento é um posicionamento minoritário, beleza? A mãe do Mev está do lado dele. Mas tem. E aí eu te dei o fundamento. Onde é que você vai fundamentar isso? O Mévio Uma prova oral, também numa prova discursiva. Beleza? Tá. se sentiu ameaçado? Para a segunda corrente, que é a corrente da sua prova, eu tenho um roubo. Eu tenho um roubo A mãe está do lado dele. porque, veja, Inclusive ele foi lá na delegacia e registrou com quando eu trato de extorsão, veja só, galera, vamos lá. Na extorsão, o policial, avisou a polícia, inclusive. para o agente obter a vantagem O Mev se sentiu ameaçado? econômica, ele depende da vítima. Concorda comigo? Já estudou isso? Não. Que na extorsão o agente depende da vítima. Olha lá. Não é isso? Não se Sequestro relâmpago. Ele depende sentiu, né? da vítima. Olha, Mas quando, por exemplo, eu ameaço aqui, ó, ameaçando de ele ligou, tentou? Tentou. entregar a fotografia, né? Mas para obter esses 10 mil aqui, depende que alguém faça o pagamento. Deu para entender Beleza? Entendeu? isso? Que a colaboração da vítima na extorsão Então a consumação vai ocorrer. é necessária. Deu para Sim, quando ele fala. entender isso? Coloca aí, professor, na extorsão a colaboração da vítima é Faz a exigência, né? E a necessária. Eu tô agora com a segunda, tô desenrolando agora a segunda vítima se sente ameaçada. corrente. Falei da primeira e deu fundamento, porque seria Se extorsão. ele realiza a exigência e a vítima do outro lado não Agora eu tô estou desenhando a segunda corrente. se sentiu ameaçada, eu tenho tentativa E aí eu venho falando com você agora, né? Olha, eu de extorsão. Beleza? tô explicando. Vem cá, mas peraí. A extorsão não depende, Um exemplo aí, né? Isso cai direto, né? né, necessariamente de uma colaboração da vítima. Eu estou Tentativazinha de extorsão. desenhando a segunda corrente. Ora, quando eu aponto uma arma de fogo para a Dentro do falso sequestro. vítima, a vítima, ela pode me entregar o celular como eu posso Beleza? Não, dava do subtrair o celular da mão dela. lado, foi lá e comunicou à polícia, então Então, você teria tentativa. E não nesse contexto, o crime consumado. Caiu até a participação da vítima na delegado de não é necessária. Eu posso subtrair esse do Pará, né? Eu dei essa questão, celular da mão dela, ou ela pode me entregar. inclusive, né? Beleza? Então não poderia ser Mas agora eu volto aqui pra musiquinha, o Guerreiro pediu uma... extorsão e sim roubo. Né? Bom dar Corrente majoritária, esses exemplos, né, Guerreiro? Cai na prova, né? corrente da sua prova. Professores caem, né? Porque o dia a dia é isso aí mesmo. Entenderam? O cara liga, a mãe tá do lado, e na prova vem Não. Agora quem está aí fazendo uma falando que é consumado, mas eu tô ligado que prova discursiva, com a questão dessa, coloca as duas correntes, né? Coloca a majoritária, mas chama no lado é atentado. outro, colocando, né, a parte da doutrina, o professor Movimento canal no YouTube. Pessoal, saudoso, professor Nelson Hungria, né? Você tem que saber, tem que mostrar que o cara morreu já, né? Saudoso, eu tô tentando aí movimentar o Vai falar, Nelson Hungria, né? Veja, Nelson Hungria que está canal no YouTube. Agora eu tenho que aprender a baixar o vivo. Não, porra, se liga. vídeo lá, né? Entendeu? Saudoso, paga aquela homenagem, né? Tô tentando aí. Grande, um dos maiores penalistas, né? Brasileiro, não é isso? Chama, né? Porque depois dele, filhão. Eu vou fazer uma aula lá depois no YouTube.
Não, ele é ele. Não tem igual, não. Tem os posicionamentos dele aqui meio mais, né? Nelson Gria ou Nelson Gria, né, pessoal? Não vamos... Beleza? Ah, canal do YouTube. Não querer. Bacana, respeitar. Deu pra entender essas YouTube, né? Que é o canal Adelante Concurso duas correntes? E aí, por que eu fiz essa abordagem? Tem o pessoal do delegado tá aí, né? Público. Vai bombar daqui uns tempos. Eles, quando falam aula PCDF, sabem que o jogo é duro, eles estão sempre aí. Deu pra Deixa a gente aqui. entender isso aí, pessoal? Posso seguir pra fechar aqui? Que eu vou fechar a extorsão. Porque eu fico com pena do pessoal do Periscope, né? Dá mais uns bisuzinhos aqui. Beleza, deu pra entender, né? Essas duas correntes aí da questão do ônibus com a O pessoal do Periscope aqui, o pessoal já tá me da arma de fogo. Alguns entendem que é extorsão porque há uma exigência e a vítima seguindo já há um tempão, mas eu vou... entregou bem, né? E ele não subtraiu para ser roubo. O roubo, Vamos ver o que dá pra fazer. o verbo do tipo é subtrair. Então a gente tem que praticar a ação de subtrair. Valeu, eu vou lá, pessoal, tô cansadão. Deu? Essa corrente com essa pegada. A outra corrente, entendendo que não, que na Aula deu? 3 questões extorsão há necessidade da participação aí, deu pra dar uma... da vítima. Quando eu abordo a vítima com a emprego de arma de fogo, eu posso pegar o celular, Foram só 3. como a vítima pode me entregar. Então não há participação necessária da vítima Beleza? aí. Beleza? Tranquilo? Então, então seria roubo e não extorsão. Tá. Como é que é? Roubo, sim. Tá, fica ligado também que Extorsão, não. Não há... lá na extorsão, aí sim. Na extorsão, lá no parágrafo Não é pode falar que impunível, não. primeiro, ela pode ser qualificada. E aqui tem bizu. É por isso que foi até... É bom. A extorsão ela pode ser qualificada se o crime é Beleza? Valeu, cometido por duas ou mais pessoas, né? Ou com emprego de arma. mestre. Valeu, guerreiro. Aumentando essa pena de 1/3 até a metade. A doutrina Vamos adelante, Espírito Santo. vinha se posicionando aí no sentido de que Não, tem que ir. essa extorsão, para ser qualificada, Obrigado, professor. Deus te abençoe. Valeu. né, quando praticada por duas ou mais pessoas, as duas pessoas têm que praticar o verbo do tipo. Professor, não entendi. Vamos lá. Eu tenho o Tício e o Mévio. Tá, tenho o Tício e o Mévio. Sou seu fã. Aí o Tício entra lá no estabelecimento para exigir Valeu. Aí, ó. Selva. dinheiro do proprietário da padaria. Valeu, guerreiro. Senão ele fala lá que vai matar o proprietário. Só que ele está Tchau. agindo junto com o Tício. Né? O Tício que entrou na padaria? Tá, tinha o Tício e o Mévio. O Mévio ficou de fora, do lado de fora. E o Tício entrou. Tá, o Tício entrou. Então o Tício ameaçou o dono da padaria, falando que ia matar se não desse dinheiro, enfim. E o Mévio ficou do lado de fora. Eu tenho crime de extorsão? Tenho. Essa extorsão é qualificada por o crime ser praticado por duas ou mais pessoas? Não. Como não, professor? Quando eu falo crime ser praticado, os dois têm que praticar o verbo do tipo. Ou seja, os dois têm que ameaçar a vítima. Se um só ameaçou e o outro ficou do lado de fora, né? Um é o autor e o outro é partícipe. Eu estou aqui sobre a ótica da teoria restritiva. Deu para entender? Então, veja, é importante, né, a gente saber que aí os dois têm que praticar o verbo do tipo. Beleza? Por quê? Porque o 158, parágrafo 1º, quando ele fala que a extorsão vai ser qualificada, quando é a causa de aumento de pena, né? Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ele não fala se o crime é cometido em concurso de agentes. Entendeu? Se fosse concurso de agentes, aí sim. Por quê? Porque no concurso de agentes eu tenho coautoria, como eu tenho participação. Então, o fato de um praticar o verbo do tipo e o outro ficar do lado de fora, eu tenho concurso, né? Só que um é partícipe e o outro é autor. Só que 158, parágrafo 1º, ele fala se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. Ele não faz como faz lá no roubo.
Se o crime é praticado em concurso de pessoas, no furto. Se o crime é praticado em concurso de pessoas, já viu lá? Aqui ele não falou concurso. Falou se o crime é cometido. Então tem a doutrina bate em cima disso aí. Deu para entender? Vocês estão na área aí? Deu para entender? Deu para entender? Né? Deu para entender, né? Sim, não, beleza. Já devem ter visto aí na doutrina, né? Tá, então, importante isso aí. Tá, e outra coisa também aí, né? O pessoal que tá para delegado aí, que tá na live, fica ligado que todo crime, que na forma que... todo crime, né? Que é praticado em concurso de pessoas. E por esse crime ser praticado em concurso de pessoas, esse crime ele se torna qualificado, como é o furto, ou esse crime ele se torna majorado ou circunstanciado, como é aqui na extorsão, não é isso? Como é lá no roubo também, né? Majorado, circunstanciado pelo concurso de pessoas, esse crime ele recebe uma denominação da doutrina. Vai cair na sua prova. Crime acidentalmente coletivo. É aquele crime que, quando praticado, é um crime, né, que ele pode ser praticado por uma pessoa, mas quando praticado por duas, esse crime se torna qualificado ou há aí uma incidência de uma causa de aumento. Crime acidentalmente coletivo. Se cair, tu joga na minha conta e fala assim, essa aqui eu peguei no Zuc lá no Jogo Duro. Beleza? Tá. Aí, pessoal, só para fechar a extorsão aqui, né, acabei falando sobre a extorsão. É importante, então, a gente falar, né, que a extorsão, quando ocorre o resultado morte, tá? Aí é considerado um crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Extorsão qualificada lá pela morte. Tranquilo? Beleza. E denominado sequestro relâmpago, né? A gente sempre fala aí, aquela saídinha de banco, tá? É importante não sequestro relâmpago, porque eu tenho que ter restrição e não privação da liberdade, né? Aquela restrição momentânea ali para o agente obter a vantagem econômica. É sempre importante, quando eu trato de sequestro relâmpago, que a doutrina majoritária entende que sequestro relâmpago, né? Se há um resultado morte ali, não é considerado crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Doutrina majoritária com esse entendimento aí. E o STJ, né, entendendo que o crime de extorsão pode ser caracterizado se o agente ameaça causar um mal espiritual à vítima. Não é isso? A conduta do agente que submete a vítima a grave ameaça espiritual, que revelou idônea a atemorizá-la, a compeli-la a realizar o pagamento de vantagem econômica devida, é isso? Caracteriza extorsão. Então, se a Mévia fala, olha, Tícia, se você não me der determinado dinheiro, eu vou fazer uma macumba, né? Para provocar sua morte. É isso? Vou fazer um trabalho, sei lá, um mal espiritual. Beleza? Tranquilo? Para o STJ, caracteriza extorsão. Tá? Bacana. Deixa eu ver aqui, ainda tem uma jurisprudência aqui. Extorsão mediante sequestro. Tá, essa aqui é muito pesada. Não, essa aqui é mais para delegado. Que é a possibilidade. Não, mais para delegado. Dá logo o bizu, professor. Não, tá, beleza. Eu estou falando o seguinte. Lá na extorsão com restrição de liberdade da vítima, no 158, parágrafo 3º, o sequestro relâmpago, não é? Sim, eu já tenho lá a extorsão, né, que vai ser qualificada lá com a pena de reclusão de 6 a 12 anos, não é isso? Isso. Se esse crime de extorsão mediante sequestro, de extorsão mediante sequestro, tá vendo? Se o crime, né, de extorsão com cerceamento de liberdade da vítima for praticado por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, além desse crime ser qualificado, vai incidir a causa de aumento. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Bacana? Ou seja, a causa de aumento, pessoal delegado fica esperto, a causa de aumento do parágrafo 3º, 158 do parágrafo... A causa de aumento do 158, parágrafo 2º, se aplica a extorsão qualificada, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Beleza, pessoal que estuda para delegado aí? O pessoal que estuda para gente não vai cobrar uma parada dessa, acho muito pesado.
Mas se cobrar, você que já tá no nível já, tá ligado no que eu tô falando. Tá? Beleza. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Crime de extorsão que se refere a exercida com o fim de obter vantagem pode ter conteúdo... tá. Olha só que jurisprudência interessante. Vamos lá, tem mais. Pra fechar. Volta pra cá agora. Professor, deixa eu falar. Vamos lá. Jurisprudência interessante. O Tício, tem tempo que eu não dou aula assim, né? De frente a frente. É porque nos exercícios eu tenho que jogar lá na tela. Mas a maioria das minhas aulas é assim, eu gosto assim. O Tício, o que aconteceu? O Tício subtraiu o carro do MEV, mediante grave ameaça. Beleza? Tranquilo. O que ele praticou? Subtraiu o carro do MEV mediante grave ameaça. Com emprego de arma de fogo. O que ele praticou? Vamos lá, guerreiro. 1h30. Eu tô aqui, porra, ó. Né? Eu tô aqui. Vamos me ajudar. Se não interagir, né? Como é que você tem que me ajudar a ajudar você? Vamos lá. Né, professor? Isso. Não fica com medo, não, porra. É isso aí. Roubo. Aí, passar, né, 2 dias depois, ele ligou para o Mévio. Né, o Tício subtraiu o carro do MEV, o veículo do MEV, isso, majorado, né? Isso aí, com emprego de arma de fogo. Aí ele ligou para o MEV e falou: MEV, tô com o teu carro, tá sabendo, né? Eu sei, pô, você subtraiu meu carro. Se você não me der determinado valor, irei atear fogo nesse carro. A ameaça de causar dano a patrimônio configura a grave ameaça para caracterizar a extorsão? Seria um pós-facto impunível? Ou a gente vai responder por roubo e vai responder por extorsão também? STJ, né, com um posicionamento de que a ameaça, né, no crime de extorsão, a ameaça que se refere ao caput do artigo 158, exercida com o fim de obter a indevida vantagem econômica, pode ter conteúdo de grave dano patrimonial do bem da vítima. Então, se o cara subtraiu o bem da vítima, né, aí depois ele ligou para a vítima falando que se não der determinado valor, irá atear fogo naquele bem, não é isso? Vai caracterizar aí o crime de roubo majorado, mais extorsão e concurso material de crimes. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar aí, né? Essa pode cair pra gente, né? Essa aí é tranquila, né? Essa é tranquila. Agora se for o SESP não faz diferença para delegado e a gente não, tá? Jurisprudência, ele vem arrebentando com tudo, não tá nem aí. Sabe. Não sabe, dá licença, já chama outro. Valeu? Pessoal, finalizando, né? Musiquinha tá entrando aí. Eu ia fazer até 19, mas porra, não deu. Vamos deixar pra próxima na aula, beleza? Muita informação? Muito bizu aí? Muito bizu, né? Muita informação, né? Escreveu muito? O curso que vocês querem que né? Não entendeu pra quê. Tá. Extorsão tentada. Vamos aqui dar um exemplo. Aí o Guerreiro está perguntando: professor, dá um exemplo de extorsão tentada, considerando que a extorsão é um crime em que a consumação ocorre com a mera exigência. Veja então que o Tício, ele ligou para o Mévio, falando que estava com a mãe do Mévio. Falou que estava com a mãe do Mévio. Falou que tinha sequestrado a mãe do Mévio. Não é isso? E aí, a mãe do Mévio está do lado dele. O Mévio se sentiu ameaçado? A mãe está do lado dele. Inclusive, ele foi lá na delegacia e registrou ocorrência policial, avisou a polícia, inclusive. O MEV se sentiu ameaçado? Não. Não é isso? Não se sentiu. Né? Mas quem ligou tentou? Tentou. Beleza? Entendeu? Então, a consumação vai ocorrer? Sim. Quando ele faz a exigência, né? E a vítima se sente ameaçada. Se ele realiza a exigência e a vítima do outro lado não se sentiu ameaçada, eu tenho tentativa de extorsão. Beleza? Um exemplo aí, né? Isso aí cai direto, né? Tentativazinha de extorsão dentro do falso sequestro. Beleza? Estava do lado, foi lá e comunicou à polícia, então você teria tentativa e não o crime consumado.
Caiu até na delegado do Pará, né? Eu dei essa questão, inclusive, né? Beleza? Agora eu volto aqui pra musiquinha. O Guerreiro pediu. É bom dar esses exemplos, né, Guerreiro? Cai na prova, né? Ah, professor, cai, né? Porque o dia a dia é isso aí mesmo. O cara liga, a mãe tá do lado e na prova vem falando que é consumado, mas eu tô ligado que é atentado. Movimento canal no YouTube. É, pessoal, eu tô tentando aí movimentar o canal no YouTube. Agora eu tenho que aprender a baixar o vídeo lá, né? Tô tentando aí. Eu vou fazer uma aula lá depois no YouTube, beleza? Ah, canal do YouTube, né? Que é o canal Adelante Concurso Público. Vai bombar daqui uns tempos. Deixa a gente aqui, porque eu fico com pena do pessoal do Periscope, né? É, o pessoal do Periscope aqui, o pessoal já tá me seguindo já há um tempão, mas eu vou... Vamos ver o que dá pra fazer. Valeu, eu vou lá, pessoal, tô cansadão. Deu? Aula deu? 3 questõezinhas aí, deu pra dar uma... Foram só 3. Beleza? Como é que é? Roubo seguido, extorsão. Não é após faca impunível, não. Beleza? Valeu, mestre. Valeu, guerreiro. Vamos adelante, Espírito Santo. Tem que ir, hein? Obrigado, professor. Deus te abençoe. Valeu. Aí, ó. Sou seu fã. Valeu. Aí, ó. Selva. Valeu, guerreiro. Tchau. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, né? Pelo menos resolvi 3 questõezinhas, né? A gente... Vamos continuar. Questão 18 até essa aqui 19. Pelo menos resolver... Deixa eu ver aqui. Ah, vou até 19. Eu vou até 19, beleza? Tá na área aí? Tá na área aí? Troquei até a internet agora aqui. Vamos ver se a gente consegue. Posso continuar? Posso continuar, tranquilo? Eu vou continuar de novo, questão número 18, caiu aqui. Vamos para a questão número 18. Posso continuar? Posso. Então vamos lá, vamos bater então. Vamos lá. Tchau. Aí, questão de número 18. Uma questão de número 18. Beleza? Tá dando para enxergar aí? Vamos lá. Tá. Aí, vocês pegaram a leitura que eu fiz? Pegaram a leitura aí? Pegaram a leitura? Vou ler de novo. Maria teve acesso ao arquivo fotográfico comprovando a infidelidade. Ah, já pegaram, né? Pegaram? Então tá. Então não vou precisar... Não, beleza. Tá, vou pegar só o final aqui. A respeito deste episódio, pode-se afirmar que Maria cometeu o delito de ameaça. E caso o crime fosse cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, a pena seria aumentada de 1/3 até a metade. Questão errada, né? Aqui eu tenho delito de extorsão. Não é isso? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Professor, isso é grave ameaça? Claro que é. Né? É uma grave ameaça. Veja, ela ameaçou de levar esses arquivos fotográficos a mulher, né? A mulher de Caio. Caio era casado, né? Jogando duro, ela joga duro, hein? Tá vendo? É por isso que tem que andar na linha, né? É isso. Eu falo aí para meus adelantes, né? Meus alunos, anda na linha. É isso? Tem uma mulher só, né? O cara quer... Veja, complicado. Vamos lá. Tá. Delito de extorsão. É importante, quando a gente trata do delito de extorsão, saber, né? O crime de extorsão é um crime formal. E o importante, por esse crime ser um crime formal, que também pode aparecer na sua prova assim, um crime de consumação antecipada ou de resultado cortado, não é isso? Súmula 96 do STJ. Né? Você tem lá a súmula 96 do STJ que menciona: a extorsão será consumada com a realização da exigência, independente da obtenção da vantagem indevida. Eu vou te chamar no perceba porque, se é um crime formal, volta aqui para a questão. Por quê? Porque eu vou fazer um link com o processo penal. Veja que a Maria, ela recebeu voz de prisão quando guardou o dinheiro na bolsa. Essa prisão, a questão não pergunta, mas olha o link que eu fiz. Essa prisão aqui é uma prisão ilegal. Deu para entender isso?
essa prisão aqui é uma prisão ilegal. Professor, como é uma prisão ilegal se você acabou de dizer que ela praticou um crime de extorsão? Veja que eu falei que ela praticou um crime de extorsão, mas quando realizou a prisão dela, o crime já se encontrava consumado. A etapa do recebimento do dinheiro é mero exaurimento. Entenderam ou não? Quando ela realizou a exigência, o crime se consumou. Essa prisão aqui é uma prisão ilegal. Entenderam ou não? Agora, você não pode fazer confusão com prisão processual e a prática de crime. Crime ela praticou. Eu não estou falando que ela não vai deixar de responder penalmente, não. Ela vai responder. Mas a prisão em flagrante é ilegal. Por quê? Porque ela não se encontrava mais na situação de flagrância. Por que não, professor? Porque o crime é um crime informal. Extorsão. Súmula 96 do STJ. A consumação, ela se materializa, né, com a realização da exigência, independente da obtenção da vantagem devida. Eu estou falando para você que mesmo se ela não recebesse o dinheiro, o crime já estava consumado. Deu para entender isso? Deu para entender? Não faça confusão. Extorsão, né? Extorsão simples lá do caput não é considerado crime hediondo. Extorsão simples do caput não é considerado crime hediondo. Deu para entender isso? A extorsão simples do caput não é considerado crime hediondo. A extorsão vai ser considerada crime hediondo? Sim, quando qualificada pela morte. Eu estou falando de extorsão. Não faça confusão com a extorsão mediante sequestro. Tanto na forma simples como qualificada, é considerado hediondo. E tem outra. E aí vem a pegadinha de prova. Olha só que interessante. O Tício e o Mévio abordaram o Caio. E estão levando o Caio para o cativeiro. Por quê? Porque lá no cativeiro, eles irão exigir pagamento do resgate para a família. Né? O Tício e o Mévio, família do Caio. E aí eles estão levando o Caio para o cativeiro, porque é lá que eles irão realizar a exigência. Eles foram abordados pela polícia. A polícia abordou, né? Tício e o Mévio, não é isso? E salvou o Caio, a polícia inclusive. Veja que eles não realizaram a exigência. Eu tenho um crime de extorsão mediante sequestro. Né? Eles sequestraram para exigir. Eu tenho, já que não realizaram a exigência, né? E eu estou falando de extorsão mediante sequestro agora. Esse crime é tentado ou consumado? Esse crime é tentado ou consumado? Estou falando de extorsão mediante sequestro. Eles abordaram a vítima, estavam levando a vítima para o cativeiro, foram abordados pelos policiais, ainda não chegaram ao cativeiro para realizar a exigência. Mas você tem a súmula 96 que menciona que o crime de extorsão, o crime de extorsão se consuma com a mera exigência dependente do pagamento. Professor, fala. Mas a súmula 96, o crime é de extorsão. Exato. Extorsão, que é diferente de extorsão mediante sequestro. Isso aí. Ah, tá vendo? Cuidado, filhão. Extorsão mediante sequestro, a consumação não ocorre com a mera exigência. A consumação vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima. Entenderam ou não? Cerceamento de liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro, que é diferente da extorsão que a gente está analisando aqui. Extorsão com a mera exigência. Extorsão mediante sequestro com o cerceamento de liberdade da vítima. Ali o crime está consumado. Né? E claro, né? Crime permanente. Né? A conduta ela vai se proteger no tempo. Entendeu? Então cuidado. Cuidado que você fica com mera exigência na cabeça, extorsão mediante sequestro, fez uma confusão na hora da prova, o cara joga uma questão dessa, fala que a exigência ainda não foi realizada, ainda vai chegar na residência, e você está metendo extorsão mediante sequestro na forma tentada. Vai ganhar na cabeça.
Por quê? Porque o crime já está consumado. Por quê? Porque na extorsão mediante sequestro, que é diferente da extorsão, a consumação ocorre com cerceamento de liberdade da vítima e não com a exigência. Deu para entender isso? Volta para cá agora, que eu bati na extorsão mediante sequestro, aí eu volto agora. Por quê? Porque eu estou falando de extorsão. Aí eu dei uma puxada na extorsão mediante sequestro, preparei a sua cabeça para você não fazer confusão e volto aqui para a extorsão que eu estava analisando. Beleza? Quando eu falo de extorsão, importante, né? E eu acho que... Vamos lá. Vai dar para resolver... Não, isso. Tá. Vou resolver só 3, porque o jogo ficou duro. E aí, na próxima aula, eu resolvo questão de... vai dar tempo, até a prova ficar tranquilo, né? Vamos devagar aqui, porque eu vou dando bizu. Né? É melhor assim, né? Vocês preferem assim, né? Eu vou dando bizu e tal. Não adianta também a gente sair correndo aqui, a gente não tá no aulão. Tem hora que eu penso que eu tô no aulão. Vamos lá. Deixa eu voltar pra cá. Tá, onde é que eu tô? Tá. Fica ligado, quando eu falo de extorsão ainda, que tem uma situação que caracteriza extorsão, beleza? Que é a chamada extorsão virtual, que é o falso sequestro. Já viram? O cara que tô com a tua mãe aqui, que não sei o que, já viram? Que é caô? Entenderam ou não? Não vai meter extorsão mediante sequestro ali, não. E nem vai meter estelionato, não, filho. Aquilo é extorsão. É chamada extorsão virtual. Beleza? Tranquilo? Importante ainda, não é possível continuidade deletiva entre roubo e extorsão. O agente vai responder por os 2 crimes. Tá? Importante aí. Tá. Tem uma situação aí mais pessoal de delegado. Tem pessoal de delegado aí na área? Tem pessoal de delegado aí na área? Porque deixa eu dar esse bizu, porque eu vou parar nessa questão também, né? Tem. Então vem cá, olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Vamos lá. Pessoal de delegado, é importante, né? Até o pessoal também que vai fazer PCDF, porque pode cair uma questãozinha dessa aí, falar sobre roubo e extorsão numa redação, né? Então, olha só. O Tício, calma, vamos lá. O Tício entrou dentro do ônibus, beleza? O Tício entrou dentro do ônibus. Aí o Tício, mediante grave ameaça, apontou a arma para a Mévia e exigiu que a Mévia entregasse o telefone celular. Aí a Mévia, mediante grave ameaça, entregou o telefone celular. Eu tenho crime de roubo ou tenho de extorsão? Tício entrou no ônibus, empregando arma de fogo, apontou a arma de fogo para a Mévia, exigiu que a Mévia entregasse o celular, a Mévia entregou o celular. Aí, tô vendo roubo, e aí? E aí? Pessoal, isso. O professor já resolveu uma questão de prova e deu como extorsão. Essa questão que você resolveu na prova e deu como extorsão, seguiu corrente minoritária, mas tem essa corrente. Vem cá, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Extorsão, vamos lá no 58. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Empreguei arma de fogo. Aí apontei a arma de fogo para a vítima. E exigi para que ela entregasse o celular. Ela entregou. Ora, se ela entregou mediante violência e grave ameaça, e eu realizei uma exigência, eu teria extorsão. Ora, como assim? Roubo não é subtrair? Não é? Subtrair mediante violência ou grave ameaça? Sim, roubo eu teria se eu apontasse a arma para ela e eu praticasse a conduta de subtrair o celular da mão dela. Moleque, deu para entender? Roubo é subtrair. Ela entregou a coisa mediante grave ameaça. Ela submeteu a minha exigência. Essa é a corrente de Hungria. Para Nelson Hungria, com a pegada de monstro, nada de basicão,
para Nelson Hungria, se o agente entrega, se a vítima entrega o objeto mediante grave ameaça, eu tenho extorsão e não roubo. Por quê? Porque a vítima se submeteu a uma exigência minha e essa minha exigência foi mediante grave ameaça. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Bacana? Tranquilo? Tranquilo? Nelson Hungria, com essa pegada. Aí o delegado aí, jogando duro. Entendeu? Tá. Bem, esse posicionamento é um posicionamento minoritário. Beleza? Mas tem. E aí eu te dei o fundamento. Onde é que você vai fundamentar isso? Uma prova oral, também numa prova discursiva. Beleza? Tá. Para a segunda corrente, que é a corrente da sua prova, eu tenho roubo. Eu tenho roubo porque, veja, quando eu trato de extorsão, veja só, galera, vamos lá. Na extorsão, para o agente obter a vantagem econômica, ele depende da vítima. Concorda comigo? Já estudou isso? Que na extorsão o agente depende da vítima. Olha lá. Sequestro relâmpago. Ele depende da vítima. Olha, né? Quando, por exemplo, eu ameaço aqui, ó, ameaçando de entregar a fotografia, né? Mas para obter esses 10 mil aqui, depende que alguém faça pagamento. Deu para entender isso? Que a colaboração da vítima na extorsão é necessária? Deu para entender isso? Coloca aí, professor, na extorsão a colaboração da vítima é necessária. Eu estou agora com a segunda, estou desenrolando agora a segunda corrente. Falei da primeira e dei o fundamento, porque seria extorsão. Agora estou desenhando a segunda corrente. E aí eu venho falando com você agora, né? Olha, eu estou explicando. Vem cá, mas peraí. A extorsão não depende, né, necessariamente de uma colaboração da vítima? Eu estou desenhando a segunda corrente. Ora, quando eu aponto uma arma de fogo para a vítima, ela pode me entregar o celular, como eu posso subtrair o celular da mão dela. Então, nesse contexto, a participação da vítima não é necessária. Eu posso subtrair esse celular da mão dela, ou ela pode me entregar. Então, não poderia ser extorsão e sim roubo. Corrente majoritária, corrente da sua prova. Entenderam ou não? Agora quem está aí fazendo uma prova discursiva, com a questão dessa, coloca as duas correntes, né? Coloca a majoritária, mas chama no lado outro, colocando, né, a parte da doutrina, o professor saudoso, o professor Nelson Hungria, né? Você tem que saber, tem que mostrar que o cara morreu já, né? Saudoso, vai falar, Nelson Hungria, né? Veja, né? Nelson Hungria que está vivo. Não, porra, se liga. Entendeu? Saudoso, paga aquela homenagem, né? Os maiores penalistas, né, brasileiro, não é isso? Chama, né? Porque depois dele, filhão, não, ele é ele, não tem igual não. Tem os posicionamentos dele aqui meio mais, né, Nelson Hungria, né, pessoal? Não vamos querer, bacana, respeitar. Deu para entender essas duas correntes? E aí, por que eu fiz essa abordagem? Tem o pessoal do delegado tá aí, né? Eles, quando falam aula PCDF, sabe que o jogo é duro, eles estão sempre aí. Deu para entender isso aí, pessoal? Posso seguir para fechar aqui? Que eu vou fechar a extorsão. Dá mais uns bisuzinhos aqui. Beleza, deu para entender, né? Essas duas correntes aí da questão do ônibus com o emprego da arma de fogo. Alguns entendem que é extorsão porque há uma exigência e a vítima entregou o bem, né? E ele não subtraiu. Para ser roubo, o roubo, o verbo do tipo é subtrair. Então a gente tem que praticar a ação de subtrair. Essa corrente com essa pegada. A outra corrente, entendendo que não, que na extorsão há necessidade da participação da vítima. Quando eu abordo a vítima com o emprego de arma de fogo, eu posso pegar o celular como a vítima pode me entregar. Então não há participação necessária da vítima aí. Beleza? Tranquilo? Então seria roubo e não extorsão. Tá. Fica ligado também que lá na extorsão, aí sim, na extorsão, lá no parágrafo 1º, ela pode ser qualificada, e aqui tem bizu, é por isso que foi até bom. A extorsão ela pode ser qualificada se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, né, ou com emprego de arma, aumentando essa pena de 1/3 até a metade.
A doutrina vinha se posicionando aí no sentido de que essa extorsão, para ser qualificada, né, quando praticada por duas ou mais pessoas, as duas pessoas têm que praticar o verbo do tipo. Professor, não entendi. Vamos lá. Eu tenho o Tício e o Mévio. Tá, tem o Tício e o Mévio. Aí o Tício entra lá no estabelecimento para exigir dinheiro do proprietário da padaria. Senão ele fala lá que vai matar o proprietário. Só que ele está agindo junto com o Tício. Né? O Tício que entrou na padaria? Tá, tinha o Tício e o Mévio. O Mévio ficou de fora, do lado de fora. E o Tício entrou. Tá, o Tício entrou. Então o Tício ameaçou o dono da padaria, falando que ia matar se não desse dinheiro, enfim. E o Mévio ficou do lado de fora. Eu tenho crime de extorsão? Tenho. Essa extorsão é qualificada por o crime ser praticado por duas ou mais pessoas? Não. Como não, professor? Quando eu falo crime ser praticado, os dois têm que praticar o verbo do tipo. Ou seja, os dois têm que ameaçar a vítima. Se um só ameaçou e o outro ficou do lado de fora, né? Um é o autor e o outro é partícipe. Eu estou aqui sobre a ótica da teoria restritiva. Deu para entender? Então, veja, é importante, né, a gente saber que aí os dois têm que praticar o verbo do tipo. Beleza? Por quê? Porque o 158, parágrafo 1º, quando ele fala que a extorsão vai ser qualificada, quando é a causa de aumento de pena, né? Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ele não fala se o crime é cometido em concurso de agentes. Entendeu? Se fosse concurso de agentes, aí sim. Por quê? Porque no concurso de agentes eu tenho coautoria como eu tenho participação. Então o fato de um praticar o verbo do tipo e o outro ficar do lado de fora, eu tenho concurso. Né? Só que um é partícipe e o outro é autor. Só que 158, parágrafo 1º, ele fala se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. Ele não faz como faz lá no roubo. Se o crime é praticado em concurso de pessoas, no furto. Se o crime é praticado em concurso de pessoas, já viu lá? Aqui ele não falou concurso. Falou se o crime é cometido. Então tem a doutrina bate em cima disso aí. Deu para entender? Vocês estão na área aí? Deu para entender? Deu para entender? Né? Deu para entender, né? Sim, não, beleza. Já devem ter visto aí na doutrina, né? Tá, então, importante isso aí. Tá, e outra coisa também aí, né? O pessoal que tá para delegado aí, que tá na live, fica ligado que todo crime, que na forma que... todo crime, né? Que é praticado em concurso de pessoas. E por esse crime ser praticado em concurso de pessoas, esse crime ele se torna qualificado como é o furto, ou esse crime ele se torna majorado ou circunstanciado como é aqui na extorsão, não é isso? Como é lá no roubo também, né? Majorado, circunstanciado pelo concurso de pessoas, esse crime ele recebe uma denominação da doutrina. Vai cair na sua prova. Crime acidentalmente coletivo. É aquele crime que quando praticado é um crime, né, que ele pode ser praticado por uma pessoa, mas quando praticado por duas, esse crime se torna qualificado ou há aí uma incidência de uma causa de aumento. Crime acidentalmente coletivo. Se cair, tu joga na minha conta e fala assim, essa aqui eu peguei no Zuc lá no Jogo Duro. Beleza? Tá. Aí, pessoal, só para fechar a extorsão aqui, né, acabei falando sobre a extorsão. É importante, então, a gente falar, né, que a extorsão, quando ocorre o resultado morte, tá? Aí é considerado um crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Extorsão qualificada lá pela morte. Tranquilo? Beleza. E denominado sequestro relâmpago, né? A gente sempre fala aí, aquela saidinha de banco, tá? É importante não sequestro relâmpago, que eu tenho que ter restrição e não privação da liberdade, né? Aquela restrição momentânea ali para a gente obter a vantagem econômica. É sempre importante, quando eu trato de sequestro relâmpago, que a doutrina majoritária entende que sequestro relâmpago, né? Se há um resultado morte ali, não é considerado crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Doutrina majoritária com esse entendimento aí. E o STJ, né, entendendo que o crime de extorsão pode ser caracterizado se o agente ameaça causar um mal espiritual à vítima.
Não é isso? A conduta do agente que submete a vítima a grave ameaça espiritual, que revelou idônea a atemorizá-la, a compeli-la a realizar o pagamento de vantagem econômica indevida, é isso? Caracteriza extorsão. Então, se a Mévia fala, olha, Tícia, se você não me der determinado dinheiro, eu vou fazer uma macumba, né? Pra provocar sua morte. É isso? Vou fazer um trabalho, sei lá. Um mal espiritual. Beleza? Tranquilo? Para o STJ, caracteriza extorsão. Tá? Bacana. Deixa eu ver aqui, ainda tem uma jurisprudência aqui. Extorsão mediante sequência. Tá, essa aqui é muito pesada. Não, essa aqui é mais para delegado. Que é a possibilidade. Não, mais para delegado. Dá logo o bizu, professor. Não, tá, beleza. Eu estou falando o seguinte. Lá na extorsão com restrição de liberdade da vítima, no 158, parágrafo 3º, é o sequestro relâmpago, não é? Sim, eu já tenho lá a extorsão, né, que vai ser qualificada lá com a pena de reclusão de 6 a 12 anos, não é isso? Isso. Se esse crime de extorsão mediante sequestro, de extorsão mediante sequestro, tá vendo? Se o crime, né, de extorsão com cerceamento de liberdade da vítima for praticado por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, além desse crime ser qualificado, vai incidir a causa de aumento. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Bacana? Ou seja, a causa de aumento, pessoal delegado fica esperto, a causa de aumento do parágrafo 3º, 158 do parágrafo... A causa de aumento do 158, parágrafo 2º, se aplica à extorsão qualificada, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Beleza? O pessoal que estuda para delegado aí, o pessoal que estuda para gente não vai cobrar uma parada dessa, acho muito pesado. Mas se cobrar, você que já está no nível já, tá ligado no que eu estou falando. Tá? Beleza. Tranquilo, né? Tranquilo. Que uma extorsão que se refere a exercida com o fim de obter vantagem pode ter conteúdo... Tá. Olha só que jurisprudência interessante. Vamos lá, tem mais para fechar. Volta para cá agora. Professor, deixa eu falar. Vamos lá. Jurisprudência interessante. O Tício, tem tempo que eu não dou aula assim, né? De frente a frente. É porque nos exercícios eu tenho que jogar lá na tela. Mas a maioria das minhas aulas é assim, eu gosto assim. O Tício, o que aconteceu? O Tício subtraiu o carro do MEV, mediante grave ameaça. Beleza? Tranquilo. O que ele praticou? Subtraiu o carro do MEV mediante grave ameaça. Com emprego de arma de fogo. O que ele praticou? Vamos lá, guerreiro. 1h30. Eu tô aqui, porra, ó. Né? Eu tô aqui. Vamos me ajudar. Se não interagir, né, como é que você tem que me ajudar a ajudar você? Vamos lá, né, professor? Isso, não fica com medo não, porra. É isso aí, roubo. Aí, passa, né, 2 dias depois, ele ligou para o MEV, né, o Tício subtraiu o carro do MEV, o veículo do MEV, isso, majorado, né, isso aí, emprego de arma de fogo. Aí ele ligou para o MEV e falou: MEV, tô com o teu carro, tá sabendo, né? Eu sei, pô, você vai subtrair meu carro. Se você não me der determinado valor, irei atear fogo nesse carro. A ameaça de causar dano a patrimônio configura a grave ameaça para caracterizar a extorsão? Seria um pós-facto impunível? Ou a gente vai responder por roubo e vai responder por extorsão também? STJ, né, um posicionamento de que a ameaça, né, no crime de extorsão, a ameaça que se refere ao caput do artigo 158, exercida com o fim de obter a indevida vantagem econômica, pode ter conteúdo de grave dano patrimonial do bem da vítima. Então, se o cara subtraiu o bem da vítima, né, aí depois ele ligou para a vítima falando que se não der determinado valor, irá atear fogo naquele bem, não é isso? Vai caracterizar aí o crime de roubo majorado mais extorsão em concurso material de crimes.
Beleza, tranquilo? Deu para pegar aí, né? Essa pode cair pra gente, né? Isso aí é tranquila, né? Essa é tranquila. Agora se for o Sérgio não faz diferença para delegado e a gente não, tá? Jurisprudência, ele vem arrebentando com tudo, não tá nem aí. Sabe, não sabe, dá licença, já chama outro. Valeu? Pessoal, finalizando, né? Musiquinha tá entrando aí. Eu ia fazer até 19, mas porra, não deu. Vamos deixar pra próxima na aula, beleza? Muita informação? Muito bizu aí? Muito bizu, né? Muita informação, né? Escreveu muito? O curso que vocês querem né? Não entendeu. Tá. Extorsão tentada. Vamos aqui dar um exemplo. Aí o Guerreiro tá perguntando, professor, dá um exemplo de extorsão tentada, considerando que a extorsão é um crime em que a consumação ocorre com a mera exigência. Veja então que o Tício, ele ligou para o Mévio, falando que estava com a mãe do Mévio. Falou que estava com a mãe do Mévio. Falou que tinha sequestrado a mãe do Mévio. Não é isso? E aí, a mãe do Mévio está do lado dele. O Mévio se sentiu ameaçado? A mãe está do lado dele. Inclusive, ele foi lá na delegacia e registrou com o policial, avisou a polícia, inclusive. O Mévio se sentiu ameaçado? Não. Não é isso? Não se sentiu. Né? Mas quem ligou tentou? Tentou. Beleza? Entendeu? Então, a consumação vai ocorrer? Sim. Quando ele faz a exigência, né? E a vítima se sente ameaçada. Se ele realiza a exigência e a vítima do outro lado não se sentiu ameaçada, eu tenho tentativa de extorsão. Beleza? Um exemplo aí, né? Isso aí cai direto, né? Tentativazinha de extorsão dentro do falso sequestro. Beleza? Estava do lado, foi lá e comunicou à polícia, então você teria tentativa e não o crime consumado. Caiu até na delegado do Pará, né? Eu dei essa questão, inclusive, né? Beleza? Agora eu volto aqui pra musiquinha. O Guerreiro pediu. É bom dar esses exemplos, né, Guerreiro? Cai na prova, né? Professor, isso cai, né? Porque o dia a dia é isso aí mesmo. O cara liga, a mãe tá do lado e na prova vem falando que é consumado, mas eu tô ligado que é atentado. Movimento canal no YouTube. Pessoal, eu tô tentando aí movimentar o canal no YouTube. Agora eu tenho que aprender a baixar o vídeo lá, né? Tô tentando aí. Eu vou fazer uma aula lá depois no YouTube, beleza? Canal no YouTube, né? Que é o canal Adelante Concurso Público. Vai bombar daqui uns tempos. Deixa a gente aqui, porque eu fico com pena do pessoal do Periscope, né? O pessoal do Periscope aqui, o pessoal já tá me seguindo já há um tempão, mas eu vou... Vamos ver o que dá pra fazer. Valeu, eu vou lá, pessoal, tô cansadão. Deu? A aula deu? 3 questõezinhas aí, deu pra dar uma... Foram só 3. Beleza? Como é que é? Roubo seguido, extorsão. Não é após fato impunível, não. Beleza? Valeu, mestre. Valeu, galera. Vamos adelante, Espírito Santo. Tem que ir, hein? Obrigado, professor. Deus te abençoe. Valeu. Aí, ó. Sou seu fã. Valeu. Aí, ó. Selva. Valeu, guerreiro. Tchau.